Vamos lá, pessoal. Nos termos do artigo 106, inciso 1 do CTN, nós temos a primeira exceção ao princípio da retroatividade, que diz o seguinte: a lei expressamente interpretativa, desde que não combine penalidade, ela poderá sim retroagir. Vamos com calma aqui. Então, veja, sendo uma lei expressamente interpretativa, desde que não combine penalidade, ela poderá retroagir. Ora, o que é uma lei interpretativa? Na verdade, a lei interpretativa é aquela que define o conceito e o alcance de uma lei anterior. Essa lei que apenas define o conceito e o alcance de uma lei anterior, sem, contudo, alterar o ordenamento jurídico, essa pode retroagir, mas desde que não combine penalidade, desde que não tenhamos que pagar multa. Né? Penalidade em direito tributário, você já sabe, é multa. Então, essa é a primeira exceção ao princípio da legalidade. Da legalidade não, desculpe, da irretroatividade. Não é? Se a lei for expressamente interpretativa, apenas define o conteúdo e o alcance de uma lei anterior, ela poderá retroagir, sem problema algum. Segunda possibilidade, ou seja, segunda exceção, também prevista no artigo 106, porém agora no inciso 2 do CTN, nós temos que, quando se tratar de um ato não definitivamente julgado e vier uma lei que excluir infrações ou reduzir a penalidade, essa nova lei poderá sim retroagir. Aqui, devemos tomar mais cuidado ainda, porque há uma série de requisitos, digamos assim, que devem ser analisados para que eu possa admitir que a lei vai retroagir. Veja, como eu disse, a segunda exceção, artigo 106, inciso 2. Aqui, o primeiro cuidado é que deve se tratar de um ato não definitivamente julgado, para que, então, a lei possa retroagir. Logo, não é qualquer lei que vai retroagir também. É apenas aquela lei que excluir infrações ou reduzir penalidade. Como você sabe, mas não custa lembrá-lo, penalidade em direito tributário é multa. Então, quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Já que eu disse que tem que ser vários requisitos observados. O primeiro de todos eles é que deve ser um ato que não foi definitivamente julgado, que está pendente de apreciação, pendente de julgamento. Aí é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a lei, para retroagir, nesse caso não definitivamente julgado, ela tem que tratar sobre exclusão de infrações ou redução de penalidade. Uma lei que reduziu a multa tributária. Aí essa lei poderá retroagir caso não tenha ocorrido ainda o julgamento definitivo. Vamos para um exemplo, e é sempre o exemplo cobrado pela FGV, tanto em primeira fase como em segunda fase. Não muda? Não tem o que mudar. Muda apenas as datas. Né? Vou trazer aqui novas datas só para adaptar a nossa realidade. Imagine que um determinado cliente deixou de pagar no ano de 2015 o ICMS. E à época, a alíquota do ICMS era de 15% e a multa pelo não pagamento 30%. O cliente, por alguma razão, cliente contribuinte, por alguma razão não pagou e está discutindo, dizendo não é devido, não é devido. Enquanto ele discute, agora, em 2018, temos uma nova lei referente ao ICMS que simplesmente reduziu a alíquota para 10% e a multa pelo inadimplemento para 20%. Então, a pergunta da prova é: em se tratando de um ato não definitivamente julgado, responda, essa nova lei de 2018 poderá retroagir? E aí, o que você me diz? Essa nova lei poderá retroagir? Ora, apenas uma parte dela poderá retroagir. Como assim, Josi? Não se trata de um ato não definitivamente julgado? Exato, se trata de um ato não definitivamente julgado. Mas, para que a lei possa retroagir, é apenas aquela lei que excluir infrações ou reduzir penalidade.
E penalidade em direito tributário é multa. Logo, essa parte aqui que reduziu a multa, tudo bem, ela poderá retroagir. Essa vai retroagir. Mas, com relação à parte que o tributo foi reduzido, essa parte não pode retroagir. Por que não, Josi? Nessa parte do direito tributário, não é pró-contribuinte, não. Ah, reduziu o tributo, está mais barato, vamos retroagir. Não. Você tem que pensar que no direito tributário, a regra é não retroagir. A regra é que a nova lei vale dali para frente. Só vai retroagir nos casos previstos expressamente como exceção. A exemplo do inciso 1, que pode retroagir a lei que for expressamente interpretativa, não é o caso. E no caso 2, quando não se tratar de um ato definitivamente julgado, vier uma lei que excluir infrações ou reduzir a penalidade. Nesse caso, como só reduziu o tributo, não pode retroagir. A regra é não retroagir. Aliás, além do artigo 150, inciso 3, alineado à Constituição Federal, que diz isso para mim, que a lei tributária vale dali para frente, eu ainda tenho a previsão no artigo 144 do CTN caput, que diz o seguinte: a lei tributária que vale é sempre a lei vigente no momento da ocorrência do fato gerador, ainda que essa lei seja posteriormente modificada ou revogada. Então, guarde, no direito tributário, a lei que vale é a lei da época da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou mesmo revogada. Porque essa é a regra. Eu juro que é a última vez que eu vou te falar. A lei que vale é a lei da época do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. É essa lei que tem validade. Então, aqui no caso, qual é a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador? A lei de 15%. Essa que tem que ser aplicada. E eu posso retroagir apenas nas hipóteses, exceções previstas expressamente, que é, no caso de se tratar de um ato não definitivamente julgado, vier uma lei que excluir infrações ou reduzir penalidade. E penalidade em direito tributário é multa. Então, a parte que reduziu a multa, beleza, pode retroagir. Agora, a parte que reduziu o tributo, não vai retroagir. Juro que é a última vez. O que vale no direito tributário é a lei vigente na época da ocorrência do fato gerador. Ok? E a terceira e última exceção. A terceira e última exceção, ela está prevista no artigo 144, parágrafo 1º do CTN. E o que eu tenho pela última exceção? Nós temos que, quando se tratar de lançamento tributário, poderá retroagir a lei que criar novos métodos de fiscalização ou arrecadação. Então, a lei que criar novos métodos de fiscalizar ou arrecadar, essa lei poderá retroagir. Aqui vamos para um exemplo para você compreender essa situação em que a lei poderá retroagir. Veja, o exemplo é lá do passado e que foi julgado pelo STJ. Logo que foi criada a CPMF, claro, hoje já extinta, mas só para você ter o exemplo prático dessa situação. Logo que foi criada a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, lá em 1996, a lei que criou essa contribuição, ela não permitia cruzarem os dados da CPMF com os dados da declaração de imposto de renda. Aí o que acontecia? O sujeito tinha uma grande movimentação financeira, recolhia bastante CPMF, mas como os dados não eram juntados, conflitados com os dados da declaração do imposto de renda, a pessoa conseguia omitir muita renda e não pagar imposto de renda. Até que, em 2001, nós tivemos a Lei 10.174, bem como a Lei Complementar 104 de 2001, que diz, opa, podem cruzar sim os dados da declaração com os dados da CPMF.
Com base nessa nova lei que permitia cruzarem os dados da CPMF com os dados da Declaração do Imposto de Renda, o fisco, que não é bobo nem nada, ele voltou lá para 1996 e autuou uma série de contribuintes para pagar o imposto de renda corretamente. Porque como eles fizeram o cruzamento, eles viram, ficou imposto de renda descoberto aqui. Com base nisso, os contribuintes bateram lá na porta do Poder Judiciário para dizer, opa, pera lá, como assim? Como assim? Não, essa nova lei que permite cruzarem os dados da CPMF com os dados da Declaração do Imposto de Renda, ela só tem validade daqui para frente. Ela não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, não. O STJ disse, olha, muito bem, contribuinte, estou vendo que você sabe de direito tributário. De fato, rege o nosso ordenamento o princípio da irretroatividade, que a lei tributária vale daqui para frente, não pode retroagir. Mas não se esqueça que existem as exceções. E de acordo com o artigo 144, parágrafo 1º do CTN, nós temos que quando uma lei cria um novo método de fiscalizar ou de arrecadar, essa lei pode sim retroagir. E foi justamente o que aconteceu. A Lei 10.174, ela criou um novo método de fiscalizar, quando permitiu cruzarem os dados da CPMF com os dados da Declaração de Imposto de Renda. Como permitiu cruzarem esses dados, permitiu retroagir e voltar lá para 1996 para autuar os contribuintes que pagaram de forma errada o imposto de renda. Mas aí, uma questão. Digamos que em 1998, a alíquota do IR fosse de 20%. Em 2001, passou a ser 27,5%. A pergunta que se faz é, qual alíquota que eu vou aplicar? Eu vou aplicar uma alíquota de 20% ou uma alíquota de 27,5%? E aí, diga para mim, qual é a regra do direito tributário? Eu sempre aplico a lei vigente na época da ocorrência do fato gerador. Ainda que essa lei seja posteriormente revogada ou modificada. Então, eu sempre aplico a lei vigente na época da ocorrência do fato gerador. Quando é que o sujeito auferiu renda? Foi em 96. A época a alíquota era de 20%. Então, é essa alíquota que eu tenho que aplicar. Ah, Josi, mas agora eu não entendi. Por que a Lei 10.174 voltou? Alto lá. A lei retroagiu para fiscalizar, para arrecadar. Depois que fiscalizou, viu, opa, ficou imposto descoberto mesmo, o que ela fez? Aí eu vou para a lei vigente na época e vejo qual era a alíquota vigente? 20%. Então eu aplico essa alíquota. Então a lei que pode retroagir é que vai fiscalizar, vai arrecadar. Essa pode sim retroagir. Certo? Com isso, então, nós vimos as 3 exceções ao princípio da irretroatividade. Para fecharmos esse princípio, diga lá. Sobre esse princípio, você sabe que a lei tributária vale daqui para frente, não podendo retroagir, não podendo alcançar fatos pretéritos. Esse princípio da irretroatividade apresenta 3 exceções. Quais sejam? A primeira, do artigo 106, inciso 1 do CTN, diz que poderá retroagir a lei que seja expressamente interpretativa, desde que não comine penalidade. A segunda exceção, prevista no artigo 106, inciso 2 do CTN, diz para nós o seguinte: poderá retroagir em se tratando de um ato não definitivamente julgado, se vier uma lei que excluir infrações ou reduzir a penalidade. Reduzir a penalidade. Penalidade em direito tributário é multa. E a terceira e última hipótese em que a lei tributária poderá retroagir é em se tratando de lançamento tributário, quando uma lei criar novos métodos de fiscalizar ou arrecadar. Aí sim essa lei poderá retroagir. Certo? Sobre esse princípio, é isso de mais importante que pode aparecer na nossa prova. Vamos agora para o próximo princípio. O próximo princípio também é um dos campeões, né, de cair na nossa prova da FGV.
tanto em primeira como em segunda fase. Veja como o nosso direito tributário é fácil. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês já caiu tanto em primeira como em segunda fase. Só que em segunda fase é muito mais fácil, porque você tem a Constituição. Aí você abre, pronto, responde de imediato. Por isso que eu digo que se você está na dúvida qual segunda fase escolher, venha fazer a segunda fase em tributário. Tá molezinha a prova, graças a Deus. Ok? Próximo princípio, vamos lá, vamos voltar para a Luciana. E vamos agora de anterioridade. Estou voltando aqui, pode voltar aqui. Cheguei. Somos anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal. Vamos lá, falar sobre esses dois princípios tributários. Você vai falar sobre os dois ao mesmo tempo? Vou sim, porque na verdade eles caminham juntos. Esses princípios, eles estão no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal e na linha C do inciso 3 do artigo 150. O que nós temos por esses dois princípios? Veja, nós temos que toda vez que um tributo for instituído ou majorado, esse tributo só poderá ser exigido, veja, no próximo exercício financeiro. E desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou esse tributo. Vamos por parte aqui, muita atenção. Primeiro, esses dois princípios, eles tratam de quando o tributo for, veja bem, instituído ou majorado. E toda vez que houver a instituição ou majoração de um tributo, esse novo tributo só poderá ser cobrado no próximo exercício financeiro. O exercício financeiro, como eu já comentei com vocês em outra oportunidade, ele coincide com o ano civil. Ele começa no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro. Então, toda vez que for criado ou majorado um tributo, ele só vai poder ser cobrado no próximo exercício, ou seja, no ano seguinte. E ainda, quando eu chego no ano seguinte, eu olho para trás e vejo se já se passaram mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou aquele tributo. Isso tudo para evitar a surpresa ao contribuinte. Porque quando é criado ou mesmo majorado um tributo, o contribuinte precisa de um tempo para se acostumar com aquilo, tanto financeiramente como psicologicamente. E aí o que acontece? Acontece que no passado só existia o chamado princípio da anterioridade do exercício. De modo, então, que se fosse criado um tributo hoje, esse tributo só poderia ser cobrado no ano seguinte. Não se falavam dos 90 dias, só se falava do próximo exercício. Só que, quando a gente fala de próximo exercício, veja, não é daqui um ano, é no ano seguinte. Se eu estou em dezembro de 2017 para cobrar no ano que vem, é para cobrar no mês que vem. Porque o ano que vem é o mês que vem. Então, o que acontecia muito? Nós tínhamos que muitos tributos eram instituídos exatamente no dia 31 de dezembro. E como só existia o respeito ao princípio da anterioridade do exercício, para ser cobrado no próximo exercício, que é o ano seguinte, adivinha? No dia seguinte, 1º de janeiro, eu já tinha a cobrança desse novo tributo. Ora, por quê? Porque eu só precisava respeitar o próximo exercício. Virou o ano, já poderia cobrar. E você sabe, né? O jeitinho brasileiro, 31 de dezembro, vários tributos eram criados, eram majorados. E aí a pessoa, enquanto estava lá brindando a chegada do ano novo, os tributos estavam sendo criados. E esses tributos que estavam sendo criados seriam cobrados imediatamente no dia seguinte, que era o próximo exercício. Com isso, não se evitava surpresa ao contribuinte. O contribuinte, ele ia dormir sem ter que pagar o tributo
e acordava no outro dia, opa, um tributo novo, como assim? Não sei se eu estou bêbado ainda, o que está acontecendo? Mas então, para evitar realmente a não surpresa ao contribuinte, é que foi acrescentado, por meio da emenda à Constituição de número 42, em 2003, o princípio da anterioridade nonagesimal, para dizer, além de respeitar o próximo exercício, você tem que verificar se da data da publicação da lei que instituiu ou majorou esse tributo, já se passaram mais de 90 dias. Então agora não adianta mais falar, eu vou cobrar o tributo no ano que vem. Além de ser no ano que vem, eu tenho que olhar para trás e verificar se já se passaram mais de 90 dias da data da publicação da lei que instituiu ou majorou aquele tributo. Então veja, eu primeiro tenho que analisar o próximo exercício. Aí, quando eu chego no próximo exercício, é que eu olho para trás para verificar se já se passaram mais de 90 dias a contar da ciência, a contar da data da publicação da lei que instituiu, majorou aquele tributo. Vamos para a prática. Imagine que em fevereiro de 2017 tenha sido criado um novo tributo. A pergunta que será feita é: esse novo tributo já poderá ser cobrado em janeiro de 2018? Não seja afobado, apressado e querer responder imediatamente. Qualquer pergunta relacionada à cobrança de tributo, você pergunte para si primeiramente. Houve o respeito à anterioridade do exercício? E depois de responder essa pergunta, já engata na segunda. Houve respeito à anterioridade nonagesimal? Não queira inverter a ordem, não. Então, veja, se o tributo foi criado em fevereiro de 2017 para ser cobrado em janeiro de 2018, sim, houve o respeito à anterioridade do exercício. Ok. Agora, a segunda pergunta. Da data da publicação dessa lei, já se passaram mais de 90 dias? Ah, com certeza, né? Fevereiro de 2017 para ser cobrado em janeiro de 2018, certeza. Então, ok. Então, diga sim. Esse tributo já poderá ser cobrado em janeiro de 2018. Outro exemplo. E se o tributo for criado em dezembro de 2017, mais especificamente no dia 5 de dezembro, será que esse tributo já poderá ser cobrado em janeiro de 2018? Vamos lá. Quais são as perguntas básicas? A primeira, houve o respeito à anterioridade do exercício? A segunda, houve respeito à anterioridade nonagesimal? Então vamos lá. Se o tributo foi criado no dia 5 de dezembro de 2017, para ser cobrado em janeiro de 2018, tudo bem. Houve o respeito à anterioridade do exercício. Mas isso já significa dizer que esse tributo poderá ser cobrado? Não, porque além de respeitar o próximo exercício, tem que respeitar 90 dias. Então, esses 90 dias, eu não vou contar de janeiro, não. Eu conto da data da publicação. Eu volto lá para o dia 5 de dezembro, conto 90 dias, e quando der o 91º dia, que eu já estou aqui no exercício seguinte, aí sim poderá ser cobrado esse tributo. Então, quando se fala de instituição e majoração de tributo, guarde, esses tributos só poderão ser cobrados, lá no próximo exercício financeiro. E desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da ciência, meu Deus, estou com isso na cabeça, a contar da data da publicação da lei que instituiu, majorou o nosso tributo. Certo? Pois bem, ainda o que eu preciso saber sobre esses dois princípios? Primeiro, o detalhe, que parece ser básico, mas de tão básico pode confundir. Esses dois princípios, tanto da anterioridade do exercício, como da anterioridade nonagesimal, eles só serão observados em casos de instituição ou majoração do tributo.
Isso porque eu tenho que evitar a surpresa. Lembre-se, eu tenho que dar um tempo para o contribuinte para ele se acostumar com essa ideia de pagar um novo tributo, de pagar um tributo majorado. Agora, se o tributo for reduzido ou ainda extinto do nosso ordenamento jurídico, eu não preciso mais pagar o tributo. Ai, que maravilha! Eu preciso respeitar a anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal? Ora, talvez as meninas me compreendam melhor. Imagine que no final do mês vai sobrar um dinheirinho para vocês gastarem, porque não precisa mais pagar o tributo, ou o tributo foi reduzido. Meninas, a gente precisa de tempo para saber como eu vou usar esse dinheiro que sobrou? Claro que não. É uma alegria. Não tenho mais que pagar tributo, ou tenho que pagar menos tributo, sobrou dinheiro. Nós, mulheres, sabemos muito bem qual sapato comprar, qual a loja, qual a bolsa comprar. Então, quando o tributo é reduzido ou extinto do nosso ordenamento jurídico, eu não preciso, não, respeitar as anterioridades do exercício e a anterioridade nonagesimal. Vai ser aplicado imediatamente o pagamento menor do tributo ou ainda não precisar mais pagar aquele tributo. Então, observe, o artigo 150, inciso 3, alíneas B e C é sábio quando diz: só precisará respeitar esses princípios quando o tributo for instituído ou majorado. Quando o tributo for reduzido ou extinto, não preciso respeitar, não. Mas eu estou te chamando a atenção porque é muito comum, às vezes, a gente pensar que tudo no direito tributário eu preciso respeitar o próximo exercício em 90 dias. Mas não é. Eu só preciso respeitar o próximo exercício em 90 dias em casos de instituição ou majoração de tributo. Quer ver outro exemplo que é fácil de errar, mas você não vai errar mais? É o seguinte: e para mudar o prazo de pagamento de tributo? Será que eu tenho que respeitar os princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal? Como assim, Josi? Mesmo exemplo. Eu era acostumada a pagar o tributo todo dia 20. Agora terei que pagar todo dia 10. Será que eu vou respeitar o próximo exercício e 90 dias para mudar o prazo de pagamento? Claro que não. Para que eu vou respeitar os princípios da anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal? Quando for casos de instituição ou majoração. Se o tributo apenas mudou a data de pagamento, vem cá comigo. Foi criado um novo tributo? Não. Foi majorado o tributo? Não. Então, é claro que eu não aplico os princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal quando apenas muda o prazo de pagamento de um tributo. Nesse sentido, nós temos a súmula 669 do Supremo Tribunal Federal e hoje convertida na súmula vinculante 50, para dizer que a mudança do prazo de pagamento de um tributo não precisa respeitar as anterioridades. Ora, quando eu disse a vocês que a nossa prova é extremamente jurisprudencialista, e agora, inclusive, já está deixando bem claro na prova de primeira fase, ela, no enunciado, já trouxe: marque a alternativa correta de acordo com as súmulas vinculantes. Quando você lê isso, você se assusta, você pensa: Jesus, por que eu não decorei as súmulas vinculantes? Não precisa. É aqui, ó, o nosso raciocínio. Exatamente essa súmula caiu nessa questão, para dizer se estava correto ou não. E aí dizia lá o seguinte: olha, quando mudar o prazo de pagamento do tributo, eu preciso respeitar as anterioridades do exercício. É a súmula vinculante de acordo com o Supremo? Não! A súmula vinculante diz justamente o contrário. Quando muda o prazo de pagamento do tributo, eu não preciso respeitar as anterioridades. Então, veja, você não precisa nem decorar nenhuma súmula. É só você acompanhando o nosso raciocínio jurídico, que eu estou, aos poucos, aqui, deixando cada vez mais forte para vocês. Então, mudou o prazo de pagamento, não precisa respeitar as anterioridades. Súmula vinculante de número 50. As anterioridades, repito, eu juro que é a última vez, eu só irei observá-las em casos de instituição ou majoração de tributo. Agora, é claro, né, que nessa vida sempre há uma exceção ou outra, e aqui não seria diferente.
nós temos alguns tributos que, mesmo instituídos ou majorados, às vezes não precisam respeitar as anterioridades. Vamos lá? Preparados? Então eu te convido para o nosso terceiro bloco, para nós estudarmos, nesse momento, as exceções aos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal. Não saia daí, não. Eu estou ali, no terceiro bloco, esperando por você.